Olá, família, povo de Deus, família mesa preparada, paz e graça sobre todos aí. Bênção, todo mundo ouvindo bem aí? Muito bom, graças a Deus, privilégio, honra. Estamos aqui com um pano de fundo aqui, Brasília, graças a Deus, estamos em Brasília aqui fazendo esse nosso encontro aí, essa aula hoje, né? Mesa preparada, espiritualidade redentiva, muito bom. Tempo bom. E hoje o assunto é desafiador, amém? Muito bom. Eu quero ter uma palavra de oração. Está dando um pouquinho de eco aqui. Pronto. Muito bom. Vamos ter um tempo de oração aqui, colocar nossos corações mesmo assim na presença do Pai e nossa disposição total em sermos introduzidos, levados, impulsionados, induzidos à intimidade do Pai, ao conselho da Trindade, aquilo que é o coração da Trindade a nosso favor, aquilo que é a Assembleia, né, o encontro Pai, Filho e Espírito Santo, o que eles cogitaram, o que eles arquitetaram, o que eles engenharam, planejaram para a nossa vida como família. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão, de família, de mesa, de amizade. Pai, que nós possamos mesmo colocar o nosso coração um em favor do outro, que seja um só o Espírito, o empenho, a disposição de coração, de alma, de entendimento, que com toda a força da nossa alma, do nosso entendimento, todas as nossas forças, de todo o coração, nós possamos entrar na presença, pela fé nós entramos nesse lugar íntimo, esse lugar da comunhão, o Espírito de Cristo em nós, comungamos o Espírito, a natureza, somos o corpo vivo de Cristo, em santa, bendita, pura e plena comunhão uns com os outros, ligados pelo vínculo perfeito, inquebrável, incorruptível do teu amor, vestidos de graça, misericórdia e bondade, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, que sejam lavados, ó Pai, nossa alma, nossa mente, que sejam destruídos todos os obstáculos, todos os artifícios, que sejam desfeitas todas as fortalezas de resistência na mente, para que, transformados no entendimento, nós possamos conhecer, comungar, partilhar, manifestar, expressar, viver aquilo que é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Em nome de Cristo. Às vezes a gente pensa que, quando a gente fala em nome de Cristo, a gente está falando assim, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, o Cristo, aquele que se fez Cristo por nós, em nome, fundados no fato de que nós somos o corpo de Cristo. Isso não é uma petição, isso é uma afirmação, é uma declaração de identidade. Quando Jesus diz tudo que vocês pedirem em meu nome, não é uma solicitação, uma chancela, não é como se a gente estivesse usando o aval de Jesus para pedir qualquer coisa. Não. Seguros, absolutamente seguros e certos de que nós somos o corpo de Cristo, nós afirmamos nesse nome, o nome que nós recebemos na eternidade, o nome de sermos Cristo, todo filho e filho de Deus, Cristo, todo homem e mulher em Cristo, afirma em nome de Cristo que essa é a vontade eterna de Deus em favor de todos os seus filhos. Amém. Glória a Deus. Gente, eu até vou pôr o computador aqui um pouquinho mais na minha plano divisado aqui. Pronto. E vou tomar uma aguinha aqui primeiro.
e um café feito aqui pelo Bruno, pelo Dani. Muito bom, graças a Deus. Ô Murilinho, você tá aí, velho? Madrugada no Reino Unido. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui do outro lado da tela, hein, Murilo? Desse jeito aí. Abre o microfone aí, Murilo. Fala um pouquinho com a gente aí. O Murilo tá lá no Reino Unido, gente, vivendo um momento maravilhoso. Conta só um pouquinho aí para todos os amigos aí. Como é que está sendo esse tempo aí de comunhão, né? O velho mundo, vivendo aí com os irmãos, percebendo, penetrando aquilo que são os desafios da espiritualidade, né? A espiritualidade de uma nação que viveu tudo que a gente quer e está vivendo há muito tempo e muitas vezes se equivocou em muitas coisas, né? Eu creio que é muito oportuno, bem no meio da nossa escola de espiritualidade redentiva, você está vivendo isso aí no coração do velho mundo, aí em Hereford. Que hambúrguer é aquele, hein, Murilo? Meu Deus do céu! O Murilo fotografou lá o hambúrguer número 1, eleito o hambúrguer número 2 do mundo, número 1 da Inglaterra, não é isso não, Murilo? Fala aí, rapaz, se o microfone está fechado. Ah, peraí que o Dani tem que liberar você aqui. Vou pensar se eu libero ele. Uhum. Pronto, pode falar, Murilo. Bom demais. Estou aqui fazendo um esforço aqui, já é 00:21. Estou na casa do Mark e da Alessandra, aproveitando aqui da alegria que ele está recebendo a gente. Às vezes faço um barulhinho aqui, mas às vezes nem. Às vezes não briga comigo, não. Queria continuar aqui, o pessoal já está dormindo, eu estou aqui assistindo a aula. Primeira vez que eu estou aqui do lado de cá mesmo, como. Pois é, então. Do outro lado da tela, na verdade, mas sempre como aluno, né? Sempre aprendendo, sempre para mim privilégio. E assim, hoje foi um dia muito interessante, porque você está falando da Inglaterra, você começou a aula falando de intimidade e Deus está falando muito sobre intimidade aqui com a gente. Deus levou a gente em quartos aqui, né? Falar sobre intimidade, e eu sempre lembro do quarto. E Deus levou a gente num quarto real, né? Um quarto de príncipes, de reis. Isso aqui que hoje é um escritório, vou falar assim, do bispo da igreja anglicana, né? Então ele recebeu a gente, ele não recebeu a gente na igreja, ele recebeu a gente no quarto. Era o quarto onde o rei ficava. É um quarto gigante, porque não é um quarto, é assim, tem uns 300 metros lá, quadrado. E ele recebeu a gente lá, conversou com a gente. Ele hoje é uma das principais autoridades da cidade, né? E Não só da cidade, né, Murilo? Do país, né? É a autoridade do país, porque é bom a gente lembrar que o bispo da igreja anglicana, ele é co-sacerdote com o rei da Inglaterra, né? É bom a gente lembrar que o rei da Inglaterra é considerado sacerdote, a autoridade é um episcopo da igreja anglicana, então ele comunga, é um conselheiro, mas não é um conselheiro palpiteiro, né? É um conselheiro que forma conselho com o governante máximo da coroa britânica. ele recebeu a gente lá, foi muito solícito, assim. O que mais me tocou foi a questão de lá ser um quarto, né? Porque exatamente naquele mesmo lugar era o lugar que ele recebeu a rainha Elizabeth, os reis que ali estiveram. Então isso foi muito marcante, porque Deus tem ministrado aqui sobre nós, né? Juntamente com os irmãos dos ingleses, eles têm aberto o coração pra gente, assim, na intimidade mesmo. Eu tô aqui na casa do inglês e no quarto de um dos filhos, e, assim, a questão total intimidade aqui, seja nas relações, no cuidado da casa, nas fazeres aqui. Hoje mesmo eu fui dar comida pro cavalo, que eles têm 2 cavalos aqui. A gente foi junto, foi muito legal, ele compartilhou um pouco dos desafios. E é muito legal viver isso, porque o desafio de inglês tem nada a ver com o nosso.
a vida dele, o tempo dele. Aqui anoitece 10 horas da noite, então assim, ele tem outros desafios, mas isso é muito interessante, porque na intimidade, poder falar disso, poder eu compartilhar os meus, ele compartilhar os dele, é muito interessante. E ver também o inglês nesse sentido, né? Um cara que, ele não, esteticamente falando, por fora, você não percebe nada. A casa aqui por fora parece uma casa comum. Por dentro, um palácio tem 3 salas de estar, tem os quartos tudo com 2 tapetes, um negócio assim que, pro inglês, a gente percebe essa questão da intimidade, do interno, ser algo muito valorizado, porque eles passam muito tempo na intimidade, por conta do frio, né? Então, eles ficam em casa, eles aqui em casa, eles têm as programações de ficar em casa mesmo. Então, Isso é curioso, né? Isso revela uma cultura. Eu creio que essa cultura, é por isso que a gente tem falado, né? O tanto que é relevante o Brasil reencontrar os seus pais europeus, né? E às vezes o Brasil tem vivido essa orfandade porque está se modelando por uma cultura que não é a nossa cultura paterna, né? Não é uma conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. E a gente vai percorrendo a Europa, vai percebendo que eles não têm muito apego à aparência externa. Externamente, as casas são muito simples, às vezes são iguais, eles não investem muito na aparência externa da casa. No entanto, quando você penetra, quando você entra a interioridade das casas, você percebe que é aí que está a peculiaridade, aí cada casa é diferente uma da outra, você deve ter percebido isso aí, né? Então, por fora, eles não investem no exterior, eles realmente investem no interior. E quando você chega a desfrutar o interior da casa de um britânico, é porque você realmente faz parte da relação íntima dele. Não, aqui dentro da casa dele aqui, tem uma academia que a gente foi junto, tem uma sala aqui que ele levou, tem várias salas, então ele levou uma sala de jogos, uma sala de conversa, tem vários lugares para poder desfrutar de vários momentos, né? Mas, enfim, uma outra coisa que hoje a gente viveu, que eu não sabia disso, é sobre o Mapa Mundi, né? O primeiro Mapa Mundi, ele é daqui de Hereford, ele está aqui em Hereford, e o ponto assim, que mexeu muito comigo é que o centro do mapa é Jerusalém, é o Cristo, é para não só uma questão de que era o centro, né? Porque, na verdade, Jerusalém estava ao leste da Inglaterra. Mas eles criam e crê, e é um país cristocêntrico nesse sentido de ver o Cristo, né? No centro, e entender que a vida está... o que está dentro do mapa morre, o que está fora do mapa não morre, e Deus fora do mapa. Então, assim, muito profundo a forma de viver o mundo também, né? Porque uma coisa é como a gente vê os ingleses vivendo, a cosmovisão, né? A forma deles de enxergar. E você vê aquele mapa mundo do ano de 1200, eles já enxergando Deus, Cristo no centro, a cruz, então tem um desenhozinho da cruz. Eles, mesmo eles criando o mapa, não se colocando no centro, né? Se colocando ali ao lado, eles estão bem no cantinho, Inglaterra, o Reino Unido, mas Jerusalém, tá ali no... Outra coisa interessante, né, Murilo, nesse comentário que você está fazendo, porque eu creio que tudo isso tem a ver, os seus comentários aí tem muito a ver com aquilo que a gente está buscando discernir aqui na nossa escola de espiritualidade redentiva. O tempo todo, né, você já teve a oportunidade de ir a outros lugares da Europa com a gente foi junto, e você vai percebendo que o tempo todo eles têm uma visão de mundo, né? Onde você vai, o mundo está presente nas culturas e a cultura percebe a responsabilidade e o interesse pelo mundo, né? Não é aquela coisa localizada, né? De uma coisa assim ilhada no sentido do isolamento, só a vida, não, mas o mundo está presente em todas as coisas. Então, como
ela não pensa. Ela deve ter uns 70. A sua conexão ficou um pouquinho ruim agora, Murilo. Tá cortando o som. Bom, não sei se é a sua ou a nossa aqui, mas eu acho que é a sua mesmo aí. Bom, vamos fazer uma pausa aí na. Continue aí. Essa questão de como você vê o mundo influencia tanto que hoje a gente viu, conectou com uma senhora, até uns 75 anos, chama Lee, e ela trabalha voluntariamente para a cidade. Ela já é aposentada, ela trabalha de caça para a cidade de Hereford, no museu, contando história. Ela tem um departamento específico onde ela fica, que ela trabalha, mas ela ficou o dia inteiro em pé, ela fica 4 horas em pé, conversando, contando a história. Contando história. Contando história. Isso me marcou muito, porque não é o mundo, não é o interesse dela. O interesse dela está no bem comum, a cidadania, de expressar aquilo que ela quer. Criar uma cultura. Que a família é uma cultura. Criar uma cultura. Isso é muito forte. Ô Wagner, abre seu microfone aí, quero te dar uma notícia maravilhosa, meu irmão. Estivemos ontem aqui com um amigo seu, né, um irmão aí do seu cuidado, do seu pastoreio, que você recomendou ele aqui para Brasília, uma alegria, rapaz. Fomos muito abençoados com ele aqui ontem no encontro da unidade. Ele tá com o coração tão alegre, tão grato. Foi recebido de maneira assim tão amorosa pela congregação, te dar essa boa notícia. E essa notícia também tem a ver com... essa notícia tem a ver com tudo que nós estamos conversando aqui sobre espiritualidade redentiva. Por quê? Porque quando a gente é uma família, e essa família encontra lugar em todos os pontos da Terra, nos confins da Terra, você pode mandar um filho, um amigo, um irmão para qualquer cidade, e ele não tem que ficar batendo de porta em porta, procurando qual o culto que funciona, onde tem mais gente, qual é a oração que é respondida. Não, ele vai lá para encontrar os irmãos. E aí ele vai ser recebido em família, ser abraçado, comer junto, partilhar, ser cuidado. Então nós estamos desafiados a recuperar mesmo esse senso de espiritualidade redentiva em que não conta, porque você vê, você manda um cara para Brasília aqui, um mundo totalmente diferente, um contexto, e ele não tem que ficar batendo de porta em porta, fazendo aquela via sacra, visitando 20 igrejas, saber qual funciona, qual culto que é bom, qual pregador que é bíblico. Não, ele chegou, foi abraçado, foi amado como irmão, já está lá produzindo fruto e trabalhando a pleno vapor, viu, Wagner? Benção demais, foi isso mesmo que ele falou, Wagner, me senti numa família, me acolheram como irmão. E ele foi chocado, né, porque ele nunca imaginou, né? Ele vem de um tempo, né, caminhando por muitos lugares. Eu falei, você está no lugar, você vai ser acolhido como uma família. Acabou. Foi isso, pensa demais, ele está muito alegre. E a gente com ele, foi um tempo muito especial ontem, viu? O fogo caiu lá, o pau quebrou lá, rapaz, o trem lá foi... Fiquei sabendo. Foi só alabachúrias lá, vai. Foi pentecostal a reunião lá ontem, viu? Benção demais. O culto ontem foi maravilhoso, porque o Senhor derramou o seu poder. Ontem foi canela de fogo lá, e orando pelos jovens. Foi muito bom. Muito bom mesmo, de verdade. Mônica, minha prima, minha amiga, minha irmã, não esqueci de você, desculpa. Estou em atraso com você, viu? Mas a gente coloca tudo em dia hoje ainda, antes que o dia vire, viu? Antes que a página do dia vire aí, tá bom? Tá bom, meu amor. Não sei se você está escutando. Tô escutando. O microfone está aberto, tá? Tá bom. Não, querido, fica na paz. Tá Deus bom. tem tempo de todas as coisas, eu tenho aprendido isso. Amém, glória a Deus. Valeu. Ô, Mônica, na sua tela aí tá aparecendo a Elza Cristina e a Marta aí, ó. Pois é, você vê que... Ei, meu Deus do céu. Aproveita enquanto a gente ainda tem memória para olhar assim e lembrar o nome, quem é. Eu fui na casa dela, fui visitar a tia Reila. Então, pois é. A Ruth.
Isso. E aí eu fiquei hospedada na casa dela, da Elza Cristina. É mesmo? Foi uma Olha aí, que bênção, notícia maravilhosa, coisa boa. um tempo de cuidado, de troca, É, foi família. assim, maravilhoso, maravilhoso. Muito Família, é isso. Igreja é isso aí, é família. Não tem que ter aquele estresse de ficar lá achando um endereço para ver se vai acertar no culto, não. Amém? Tem que acertar o endereço do quem. Ônibus foi, inclusive. É, pois é. Glória a Deus, viu? Fui acolhida no colo mesmo. Foi um trem bom demais, viu, Cris? Coisa boa. Eu sei que eu falei dos Amém. Ô, gente, hoje nós vamos fazer a aula com uma dinâmica um pouquinho diferente. Por quê? Porque como a gente vem insistindo, né, esse terceiro módulo, que é o módulo da sensibilidade, é um ponto de transição. Então é como se a gente tivesse, ao entrar no terceiro módulo, é como se a gente estivesse cumprindo uma fase, a gente completou o período do subjetivo, do invisível, agora nós vamos partir para o visível. Então nós fizemos todo aquele deslocamento, onde, quem, para finalmente a gente entrar no como, com que propósito. Então lá no final, no módulo 4, a gente está falando um pouco sobre o propósito, né? Qual é a intencionalidade de todo esse movimento na formação de um quem, com as suas mais variadas expressões de virtude. Então, lá no último módulo, a gente vai falar um pouco sobre essa intencionalidade. O que é o propósito? Como a gente pode ter certeza que a gente alcançou realmente aquilo que é o propósito eterno de Deus no conselho da Trindade. Amém? Então, nós insistimos bastante nesse movimento de deslocamento. Então, eu ser deslocado da condição natural para a condição sobrenatural. Então, esse deslocamento de uma plataforma de pensamento natural, humano, terreno, para aquilo que é a forma de pensar a partir do eterno. Então, é o deslocamento de um pensamento tempo, passado, presente e futuro, para uma forma de pensamento eterno. Então, é o movimento da temporalidade para a eternidade. De modo que agora o tempo é o ritmo com que eu expresso a minha eternidade. Então o tempo ele não é determinante dos processos, ele é apenas marcante. Então o tempo é para que nós possamos ter ritmo, é para que eu tenha uma percepção rítmica, é para que eu tenha noção da estação, do processo, do que foi, do que está por vir, mas não numa perspectiva de saudosismo e nem numa perspectiva de expectativa do futuro. Então, o passado não compromete, o futuro não assombra, o presente não envaidece. Então, e nem deprime. Então, se eu tiver um passado que me condena, o meu presente deprime e o meu futuro apavora. E se eu tiver um passado que me exalta, o presente me ensoberbece e o futuro se confunde. Mas agora eu estou vivendo a minha eternidade no ritmo do tempo. Eu aprendi com a eternidade, com a consciência de ser eterno. A partir do momento que eu sei que eu sou formado na eternidade, eu tenho a percepção rítmica das estações e a forma como eu posso expressar essa eternidade com ritmo, sem me perder, né? E aí o quem, de forma rítmica, harmoniosa, melodiosa, poética, romântica, filosófica, sensível, ele vai sendo formado nas suas estações. E aí eu sei conhecer o tempo próprio da minha infância, da minha juventude, da minha maturidade e da minha velhice, sem crise. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E aí o quem vai sendo bem formado. Então eu tenho um movimento que vai fazer com que minha espiritualidade seja... Então eu sou um ser espiritual que no tempo vou me revelando humano. A minha humanidade vai encontrando lugar de expressão a partir de uma espiritualidade bem resolvida. Então eu não sou um ser humano tentando ser espiritual.
Eu sou o ser espiritual de forma rítmica, conduzida, soprada, levada, induzida, propulsionada, fluída pelo Espírito Santo, eu vou sendo formado até alcançar a estatura de varão perfeito. Então eu tenho o movimento, eu tenho a espiritualidade, e agora a gente vai passar de todos esses aspectos subjetivos, invisíveis, para aquilo que são as expressões visíveis, as expressões objetivas. Como é que agora eu posso sintetizar, eu posso dar forma, dar expressão? Como é que agora esse amor, que é a substância da qual eu sou formado, encontra formas expressivas de graça? Então agora a referência amor vai encontrar a sua evidência graça para formar uma consciência povo família, que nós vamos ver lá no final. Por isso, como é um ponto de transição, eu queria abrir para pelo menos 3 ou 4 perguntas aí. Não é para um comentário, nem um testemunho, eu queria abrir mesmo agora. Os comentários e testemunhos podem ficar lá para o fim. Mas agora, assim, alguma pergunta de alguma coisa que você gostaria de aprofundar, discernir melhor dentro daquilo que foi visto até agora, porque agora a gente vai dar expressão. Finalmente nós vamos chegar naquilo que muitas vezes é a primeira pergunta, e como? Não, agora sim, agora a gente vai poder falar sobre como. Mas, para falar sobre isso, eu quero, nesses primeiros momentos aí, abrir um espaço. Se há alguma pergunta de alguém aí, levanta a mão, pergunta se há algo daquela dessa primeira metade que não ficou claro, você quer aprofundar, você quer perguntar, você quer conversar mais sobre isso. Fica à vontade. A gente vai dar uma pausinha aqui, porque quando a gente abre esse tipo de pergunta, geralmente não é de uma vez, não. Fica aquele silêncio, assim, dando a impressão que ou todo mundo entendeu foi tudo, ou todo mundo entendeu foi nada. Então tem que dar uma pausa para poder, assim, gerar uma ousadia da pergunta. Então, se alguém tem alguma pergunta, você anotou alguma questão que você acha que poderia ser melhor considerada ou aprofundada aí, tá bom? Pausa para alguém levantar a mão aí e perguntar. Oi, fala, Cristina. Eu tenho uma pergunta, não é uma pergunta, não sei se é uma dúvida, a respeito do onde. Exatamente, ele não está relacionado com o lugar, né? Mas é com o propósito? Não, ele tá relacionado com a sua convicção. É um onde da convicção, é um onde de consciência de onde é a sua origem, é um onde origem. É você ser deslocado de ser uma consequência para ser uma referência. Então, para falar com um arquiteta fica fácil. E aí agora é um engenheiro conversando com um arquiteta. Então, Cristina, é o ponto de amarração. Sabe que aquele projeto maravilhoso que você desenha como arquiteto, a hora que a gente leva aquilo lá, nós temos que ir lá e colocar um ponto referência. É a partir daquele ponto, que Jesus chama isso de pedra de esquina, a pedra angular. É aquilo que vai dar sustentação e referência para todas as medidas que virão depois. Então, o lugar é Cristo. Isso, mas aí eu preciso entender que esse lugar é Cristo, não é o Cristo Jesus da minha devoção. É o Cristo referência da minha identidade. Então, não é o Cristo que eu quero que esteja comigo, mas é o Cristo que está sendo formado em mim. A gente ir para esse lugar. É Cristo formado em vós, a esperança da glória. Se eu não tiver a convicção de que Cristo está sendo formado em mim, eu vou ter os piores tipos de expectativa a respeito de Jesus. Porque eu vou estar querendo sempre que Jesus ajude uma pessoa mal resolvida. E não que Cristo fortaleça uma pessoa bem gerada. Então, esse onde é a semente da qual eu fui gerado. É a semente incorruptível da fidelidade. Então, qual é esse onde? É o onde de onde eu venho e, por isso, com certeza, é o onde para onde eu vou. É isso que Deus está dizendo. Esse onde é o lugar da revelação. Então, se eu não encontrar esse lugar da revelação, quem fala muito bem sobre esse onde, nesse aspecto que ajuda muita gente, é o salmista no Salmo 139. Agora eu sei que eu
tenho um nome que me foi dado antes de eu ser substância. Esse é meu onde. É o meu onde mais molecular. É o meu onde mais, mais original. É o meu onde mais sêmen. É o meu onde não conta. É a forma, a capacidade, a competência. Tudo isso vai se revelar com o tempo. Então, é o meu onde semente, é o sêmen. Por isso que o João, lá no seu evangelho, ele começa o evangelho ajudando a gente a entender o livro de Gênesis. Porque a gente olha para o livro de Gênesis e quando você lê lá assim, no princípio, fica parecendo que é no começo. Aí o evangelho de João diz, não, no princípio não é no começo, é no eterno. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Então esse é o meu princípio. Então não é o princípio no sentido do que apareceu, não. É o princípio do que já era antes de aparecer. Existe uma Cristina que ela é toda Cristina. A Cristina já está toda completa, ela está pronta lá na eternidade. E onde ela está pronta? Ela está pronta no coração do Pai. Então, lá dentro do coração do Pai, a Cristina está completa. Esse é o meu onde. Esse é o meu onde de intimidade. Por isso que Jesus diz, quer orar direitinho? Então vai para o seu onde. Esse onde é onde? No quarto. E essa conversa é com quem? Com o seu pai. Esse é o onde. Amém. Entendi. É o meu onde mais profundo, é o onde que não depende de nada. Pode acontecer o que for. Pode estar torando pau, pegando fogo, eu sei meu onde. Amém? O alfa. É o meu alfa. Por isso é o meu ômega. E aí o capeta colocou um onde destino e ele mutilou o nosso pré-destino. Então, quando você tem uma ideia de destino sem ter o seu pré-destino, vira expectativa, vira meta, vira ansiedade. Mas se eu entender que eu sou predestinado filho por adoção, então acabou. Então agora o meu onde é a fidelidade de Deus, e não a sua bondade e a sua misericórdia. A bondade e a misericórdia são os fomentos, os alimentos. Então, nesse onde, então pensa uma semente colocada na terra fértil. Ela está lá. Então, esse é o onde dela. Então, onde essa semente foi colocada? Lá na vontade eterna do Pai. Por isso que eu estou enraizado. Ora, se eu estou enraizado lá no meu lugar mais original. Então, eu não estou apoiado. A minha vida não veio depois. Então, eu não estou com Deus depois que eu tive um problema e fui procurar Ele. Não, Deus permitiu o problema só para eu recuperar a minha noção de eternidade, e não para eu ter meu problema resolvido. Então agora eu estou enraizado na eternidade. Então quando eu estou enraizado na eternidade, esse ambiente encontra todas as substâncias necessárias para que o meu quem se forme. Então eu não sou um quem formado a partir das condições externas. Eu sou um quem formado a partir das condições eternas. Então as condições externas alimentam o quê? Meu corpo. Mas são as condições internas que alimentam minha alma e meu espírito. Quando eu não tenho noção do meu onde eterno, a minha alma acaba se alimentando daquilo que o meu corpo se alimenta. Por isso que a palavra de Deus diz que quando eu não conheço o meu onde eterno, eu faço do meu ventre o meu Deus. Aí eu passo a alimentar a minha alma da mesma substância que o meu corpo se alimenta. Que foi o que o capeta fez. O que o capeta fez? Ele colocou o alimento do corpo como o alimento da alma. No dia em que você der comida para o seu corpo, você será a pessoa que você gostaria de ser. Então eu deixei de ser uma pessoa que gera para ser uma pessoa que come, porque ele mudou o meu onde. Se eu recuperar minha noção de onde, eu deixo de ser a pessoa que come e passo a ser a pessoa que gera. Faz sentido? Faz. Entendi. Amém?
Então, a partir do seu onde, a sua natureza é definida. Então, eu nunca vou ser um quem bem formado se eu não souber exatamente onde é que esse quem foi formado, a partir de onde. Então, eu não tenho um para onde sem antes ter um de onde. Tá bom? Por isso que o cristão não vai para o céu, ele volta. O diabo transformou o céu em lugar de ida. Aí ele formou religião. Sendo que o céu é lugar de volta. Isso alimenta minha espiritualidade e não a minha devoção. O céu como lugar de ida alimenta minha devoção. A eternidade como meu lugar de origem alimenta minha espiritualidade. Amém? Amém. Muito boa a sua pergunta aí, foi, tá vendo? Oportuno. Mais alguém tem alguma pergunta aí dentro desse contexto aí do aspecto invisível do que a gente tratou até agora? O Júnior, fala Oi. um pouquinho mais sobre disponibilidade e disposição. A disponibilidade é sempre estimulada por uma carência. Então você é disponível a partir de uma solicitação. Então a disponibilidade ela é reativa. A disponibilidade ela é uma susceptibilidade. Eu estou disponível para uma necessidade. Sendo que eu sou chamado a ser disposto para a minha vocação. Então eu tenho que estar sempre disposto para a minha vocação, senão eu vou estar disponível para as necessidades. E tudo que o capeta tem é problema para mandar para mim, para que ele me ocupe na minha disponibilidade. Então, gente disponível acaba se tornando hiperativa. A disponibilidade vai tornar você uma pessoa hiperativa em vez de fazer você um trabalhador. Então você fica arrumando serviço em vez de encontrar trabalho. Amém? A disponibilidade confunde, porque ela traduz a minha susceptibilidade, enquanto que a disposição me orienta, porque ela traduz a minha sensibilidade. Então, no universo das solicitações, eu tenho que saber aonde é que a minha disposição encontra o seu propósito, em vez de estar disponível para qualquer tipo de solicitação. Por isso que gente disponível acaba vivendo a culpa de desapontar. E aí, quando ele vive a culpa de desapontar, ele acaba gerando uma frustração para ele mesmo. Então, gente disponível é alimentada pela culpa, gente disposta é alimentada pela responsabilidade. Então, a disposição revela a minha responsabilidade. A disponibilidade revela a minha culpa. Porque hoje de manhã eu vi hoje não, esse dia eu vi um pastor falando que quando Jacó foi chamado, já idoso, quando ele disse lá em Gênesis 46, se não me engano, e que ele disse, eis-me aqui. Aí o pastor falou que ele estava na disponibilidade para Deus, por isso que ele disse, eis-me aqui. Aí eu lembrei na hora... Não, essa é a sua disposição. Você só fala, eis-me aqui, para o Pai. Amém? Na hora eu disse, nossa, mas quando ele falou, eis-me aqui, eu falei, será que era disponibilidade? Eu acho que era disposição, porque ele respondeu... Isso, então, eis-me aqui para cumprir a minha vocação e não para prestar qualquer tipo de serviço. Glória a Deus. Não há eis-me aqui para qualquer tipo de serviço e necessidade, mas há um eis-me aqui para estar sempre pronto a cumprir a minha vocação. Se aquilo não condiz com a vocação, eu vou ser obrigado a desapontar alguém. Sem culpa. A disponibilidade é o fomento da culpa, e a culpa é o fomento da frustração, e a frustração é o fomento da depressão. Gente disponível vai acabar se sentindo culpado de não ter atendido todo mundo, o culpado se deprime, o deprimido esgota. Entra em falência emocional. Mais alguma pergunta aí nesse sentido? Espera aí, ô Marcelo, ô Murilo, deixa o Marcelo falar primeiro, depois você entra aí. Pode falar aí, Marcelo.
Obrigado, Murilo. Só articular aqui rapidamente. Se a gente está disponível, a gente vai incutir no erro do serviço. E o serviço que a gente presta, que a gente vai prestar ao Senhor, aquilo que você fala, né? Para suprir necessidade e contemplar interesse. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então, o que eu tenho entendido é que a gente não busca o Senhor nem para suprir necessidade, nem para contemplar interesse. E lembra na última reunião que a gente conversou um pouquinho? E eu contei para você da palavra que o Senhor tinha me dado em Ezequiel 36, e você ministrou e falou, o Espírito Santo, você entendeu? Aí eu falei, eu vou orar e tenho certeza que o Senhor vai revelar. Então, naquele trecho de Ezequiel, o Senhor me disse que o que eu tenho nele como herança é o povo dele. Então, a minha submissão ao Senhor, eu estou buscando ao Senhor, não é para ter necessidade suprida nem interesse contemplado. Ele vai me dar o povo dele como herança. Foi isso que eu entendi em Ezequiel 36. Quem tem como parte do ofício a disponibilidade? A prostituta. A marca da prostituta é a disponibilidade. E muitas famílias estão vivendo como se fosse um prostíbulo onde todo mundo tem que estar disponível. Aliás, muito da violência que se comete contra a mulher é em cima da ideia de que ela é subserviente, disponível das exigências do marido. E aí muitas vezes ela não tem a disposição de disciplinar o marido nos seus equívocos de violência e agressão. Amém? Fala aí, Murilo. Amém. É mais sobre uma mudança de pensamento mesmo. Quando você falou sobre bem-aventurados que choram, me marcou muito essa questão do choro. O choro não ser essa questão da melancolia, né? Da tristeza somente, mas ser essa lágrima que rega o fruto do penoso trabalho, né? Então, não é nenhuma pergunta nesse sentido, mas é só uma anotação assim, daquilo que você compartilhou que mudou minha forma de pensar, como o choro ser exatamente aquilo que tem que acontecer, né? Para a semente se nutrir e ser alimentada, né? Marcou demais esse modo, o segundo modo nosso, mas já no finalzinho aí. O choro só é choro se ele é o choro de Cristo. Se não é Cristo chorando, então é murmuração, e os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Amém. Se não é Cristo chorando a dor do outro, então é lamento, é murmuração, é dano, é perda, é frustração, é prejuízo. É veneno. Uma pergunta assim, você já me falou isso uma vez, mas a diferença do Cristo e do Jesus, né? O Cristo é ser esse que se sacrifica, né? Pelo outro, a oferta espontânea, né? Toda proposta de salvar a si mesmo é anticristo. Por isso que foi proposto para Jesus salvar a ele mesmo, e toda vez que houve uma proposta de Jesus salvar ele mesmo, ele repreendeu como se fosse Satanás. Então, toda vez que alguém propor para você a sua própria salvação, não é Jesus o Cristo, é Satanás falando em nome de Jesus. Então, o nome pelo qual devemos ser salvos é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o meu Salvador é Cristo o Senhor. Então, a obra da salvação é o senhorio de Cristo na minha vida, e não a salvação de Jesus a meu favor. Então, a obra da salvação é completa porque Jesus
em salvando, nos coloca na condição de Cristo ser Senhor. Se a obra não está completa em Cristo ser o Senhor do salvo, esse salvo será condenado, apesar de ter sido salvo. Então a salvação veio para todos, mas a eternidade pertence àqueles que se submetem ao Espírito de Cristo. Então no inferno vai ter gente perdida, vai ter gente rebelde, porque não completou a obra da sua salvação, não colocou a sua salvação em submissão à vontade de Cristo. Amém? Gente, então vamos lá, Mateus 5, para a gente continuar aí, a gente vai entrar agora nesse ponto de transição, como nós conversamos aí na aula de abertura desse módulo 3, lembrando aí que nós temos movimento, espiritualidade, agora a sensibilidade, tratando o como, é um ponto de transição, é onde a gente passa do ponto do invisível para o visível. Então nós estamos cumprindo nesse ponto de transição a mesma coisa que está lá em Gênesis. Então, tendo Deus operando todo possível como, né, todo possível que. Então, quando o homem finalmente, quando vem a revelação eterna, então tudo que Deus está realizando, tudo que Deus está operando, até a revelação do homem. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Cristo é o sacrifício oferecido antes da criação de todas as coisas. Então, a vontade eterna de Deus é formar a sua família. Esse é o mistério. Qual era o mistério oculto de Deus? Cristo. Aí na plenitude do tempo. Então agora Deus vai formar a cena. A cena de todos os quês e comos está pronta. Depois de operar todas as possibilidades quês e como, Deus vai revelar o eterno. Então, o homem está sendo feito lá no sexto dia, não porque ele está sendo feito depois, não. É porque no processo da vontade eterna de Deus, Deus está preparando a cena para finalmente colocar na cena pronta a semente do seu propósito eterno, que é o homem. Então agora ele diz, façamos. Então agora o conselho da Trindade vai ser revelado. Até que o homem, até que Deus fala, até que Deus verbaliza, até que Deus ele declara a sua intencionalidade a respeito de fazer o homem, há um mistério. E aí não é patente o conselho. Até então, Deus está operando haja, haja, haja. Eu tenho uma noção de poder. Até no momento em que o homem vai aparecer no processo da criação, haja, aconteça, faça-se. Aí, que seja assim. Aí, de repente, há uma palavra plural, relacional, há uma expressão do conselho. Deus faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Então, o que está lá no conselho? O que está na comunhão? O que está na relação íntima da Trindade? Lá na relação, lá na interioridade da Trindade, muito antes de todo aquilo que foi criado, dos anjos, tudo que é o visível. Antes de todo o visível, estava o invisível de Deus, que era, então, colocar nessa cena preparada a expressão visível das suas virtudes. E quem tem a exclusividade dessa vocação? Quem tem a exclusividade e quem tem a autoridade e a condição de natureza de ser a expressão visível da semelhança de Deus e agora da nossa semelhança. Então não é a igualdade de Deus. Deus não está produzindo um igual. Não, a Trindade está gerando
alguém que comunga, que partilha a sua natureza. Então, tem uma parte da criação que é a sua vontade eterna, que agora comunga a sua eternidade desde o princípio. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, João 1. Então, nas duas narrativas de Gênesis, está lá essa intencionalidade do eterno se fazer carne e habitar entre os homens. Aí lá em Mateus 5, esse ponto de transição é: então agora, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o misericordioso, o exercício da misericórdia não é uma compensação da carência. Não, é a intencionalidade de encontrar as formas de gerar uma cultura de misericórdia. De modo que todo filho de Deus tenha por natureza um impulso misericordioso. O que quer dizer esse impulso misericordioso? É que ele não faz coisa alguma pela aparência. Ele não faz coisa alguma pela circunstância. Se a referência dele é a fidelidade, a motivação, o movimento, o como dele é misericórdia. Então, ele é movido de uma compaixão, ele é movido de uma empatia, ele é movido de um impulso de transmitir a um outro quem a sua natureza. Então, ele não é um doador de pão, ele é um compartilhador de pão. Ele não é um doador de cesta básica. Não, ele é um comungante de pão. Então, esse é o meu corpo que é oferecido. E aí, lembra que a gente falou que misericórdia é no contexto. Então, bem-aventurados misericordiosos. Então, lembra que a gente falou que Ficou mudo um bom tempo. Tá mudo aqui. Tá mudo. Continua mudo? Agora voltou, mas ficou mudo um tempo. Mas tem gente que está falando que o som está ok, agora ficou? Quem ficou mudo aí ficou mudo a partir de onde? A partir do momento que o misericordioso não faz coisa alguma pela aparência. Isso, pela aparência. Então, por quê? Lembra que a gente insistiu bastante que o miserável não é a miséria da carência, é a miséria da pureza. Ou seja, ele não demanda, ele é nu. O homem estava nu e não se vergonhava. Então, é o miserável que não tem vergonha da sua miserabilidade, porque ele é puro, ele é genuíno, ele é essencial. Então, é bem-aventurado o miserável, porque ele é essencial. Essa pessoa, ela agora vai encontrar um como de transmitir a sua essência e não de fazer favores. Então, eu sou uma pessoa favorável, mas eu não sou fazedor de favor. Então, eu não estou fazendo favor para ninguém. Eu sou favorável a todos. Então, eu tenho uma índole favorável. Eu não preciso de nenhuma outra motivação externa. O nosso problema é que muitas vezes eu estou motivado pela pobreza e não pela misericórdia. Aí eu tenho que ver o pobre para fazer alguma coisa. Eu não tenho uma índole misericordiosa. Então, os miseráveis encontrarão formas misericordiosas de comunicar o seu compromisso. E aí o que eles vão alcançar? Eles vão alcançar uma cultura, um ambiente, uma família onde todas as ações são espontâneas. Meu pai me ama, porque a minha oferta é espontânea, ela é voluntariosa. Aquilo que eu faço é porque essa é minha índole. É assim que eu sou. Então, vendo o pobre, vendo o encarcerado. É aí que eu estou vendo. Eu estou vendo
a pobreza dele? Não, eu estou vendo o quem na sua pobreza. Eu não estou vendo a pobreza do quem. Então, eu não estou resolvendo o que do pobre. Eu estou me identificando com o quem na pobreza. Então, o meu compromisso é com ele e não em resolver seu problema. Porque o que acontece? Se eu não entender isso, nós estamos fazendo ações filantrópicas, eu me torno um filântropo que resolve o problema, mas não estabelece a relação com a pessoa. Então eu não estou gerando, eu não estou alcançando misericórdia. Eu estou alcançando o problema resolvido. Isso dinheiro resolve. Dinheiro resolve isso. Então, a misericórdia, ela pressupõe, ela impõe uma relação para gerar uma cultura de misericórdia. Então, e aí, por isso que agora é o visível. Como? Como? Então agora eu vou buscar formas de traduzir. Daqui para frente agora, durante todo esse módulo, nós vamos estar falando sobre esses comos, que pode ser de várias formas. Então tem a forma da misericórdia, tem a forma do choro, tem a forma do manso, tem a forma do pacificador. Então nós vamos encontrar, agora nós vamos falar do como. Então a pergunta é, o meu como traduz a minha natureza voluntariosa de compartilhar tudo que eu tenho e sou, ou o meu como é simplesmente a forma que eu encontrei de ficar livre do problema? Então eu quero que o paralítico anda, porque eu quero que ele comungue comigo o privilégio de andar, ou porque eu não quero empurrar a cadeira? Eu vou orar para o doente ser curado porque eu não quero ter um filho problemático, ou porque eu quero que ele receba da minha saúde? Então, por que eu estou orando pelo doente? Para que nós possamos comungar uma cultura saudável, relacionamento saudável, ou porque ele doente atrapalha a minha relação com ele? Por que você quer que um parente seu seja curado? Para ficar livre de uma relação difícil? Então eu vou te falar para você, ele não vai ser. Amém? Então, às vezes, nós não estamos agindo de misericórdia. Nós estamos fazendo uma barganha de favores. Eu te pago o prato da comida, mas você vai comer longe de mim. Então, eu te dou a esmola, mas, pelo amor de Deus, você me deixa comer meu almoço em paz. Deus, eu não aguento mais ter que tratar do doente, eu não aguento mais empurrar a cadeira. Então, muitas vezes, eu não estou agindo em misericórdia. Eu já perdi a paciência. Então, o misericordioso, ele é movido de um ânimo, uma perseverança. A misericórdia, por isso que os misericordiosos alcançarão misericórdia, porque o misericordioso, ele não desanima, porque ele tem, a misericórdia é um ânimo. O que quer dizer ânimo? É uma característica da alma, é o seu impulso. A misericórdia é o meu impulso, e não o meu incômodo. Eu não estou incomodado pelo problema do outro, eu sou impulsionado a repartir minha virtude. Por isso que, lembra que a gente falou lá no nosso primeiro módulo, que é como se ao falar lá do bem-aventurados os miseráveis, é quase que a síntese de todas as outras virtudes. Bem-aventurados os miseráveis, porque deles é o reino. Por isso que quando eu falo lá dos bem-aventurados os genuínos, os originais, porque deles eles entenderam o reino. Então eles não têm nenhum outro tipo de carência.
Nem as suas próprias, nem as dos outros. Ele não é afetado. A carência, ele não é afetado pela carência. Ele é impulsionado, ele é animado pela sua interioridade. Então, a misericórdia é um movimento da interioridade. Ela não é a forma susceptível com que eu respondo ao problema. Por isso que agora, tudo que nós vamos falar do como está relacionado à sensibilidade e não à susceptibilidade. E muitas vezes as pessoas têm pressa em saber o como porque elas estão revelando a sua susceptibilidade. Por que elas querem saber o como primeiro? Você mal começa a pensar, mas como? Como? Porque eu quero o problema resolvido. Eu já não aguento mais ter que viver essa situação. Então essa pressa em chegar logo no como, essa pressa em ter o visível antes de mergulhar o invisível, é porque aquilo está me incomodando, aquilo está me perturbando, aquilo está tornando a minha vida difícil. E isso não é espiritualidade. Isso é devoção. Quem vai resolver esse problema? A divindade. Por isso que o diabo vem e oferece a solução. No dia em que comer, então você será. Ou seja, é uma solução imediata. Está aqui, é agora, come, seu problema vai estar resolvido e você vai ter todo o poder que você precisa para nunca mais depender de ninguém. Então essa pressa em ter o problema resolvido sem estabelecer a relação não é misericórdia, é filantropia. E a filantropia, ela é degradante. Ela é constrangedora. Porque ela patenteia a distância e a diferença. Ela não estabelece o vínculo. A filantropia não gera uma cultura, ela gera um sistema. A filantropia, ela alimenta um sistema. Tanto é que as obras filantrópicas acabam depois não querendo que o problema seja totalmente resolvido para não ter que desmontar a estrutura que agora mantém um punhado de gente empregado. Então, muitas das nossas instituições filantrópicas, agora no começo ela resolvia o problema do dependente, agora ela é dependente do dependente porque ela criou um sistema que depende do dependente para continuar sobrevivendo. Porque ela virou um negócio. Então isso não é misericórdia, porque ela não formou uma cultura, ela formou uma atividade, ela formou um sistema. Então, o como não pode ser um esforço de compensação. Né? O lugar onde é esse lugar onde o quem encontra todos os recursos e condições de realizar o seu como. Então, o como misericordioso é a primeira, é a mais essencial das expressões, ou seja, o como misericordioso é a condição essencial e fundamental para que todos os outros comos sejam expressão de um quem transformado. Assim como bem-aventurados os miseráveis, porque deles é o reino dos céus, sem a misericórdia, todos os meus comos estão condenados. Por quê? Porque não são expressão da graça. E o que é graça? Meu Pai me ama porque a minha oferta é espontânea. Sem a misericórdia, você vai precificar o favor que você presta. Alguém vai ficar te devendo alguma coisa. Ou você vai ficar devedor de alguém. Então, é a misericórdia que garante que não foi um favor prestado, mas é uma cultura favorável. Então, nós estamos criando uma cultura onde os quens são favoráveis uns aos outros. Por isso que quando Deus desloca Abraão do seu onde para formar o quem, o seu como é uma descendência. Por isso que quando Deus abençoou o homem formado e criado, então agora o homem formado está criado. O alfa e o ômega estão prontos. Agora vamos ver o processo aí no como façamos e criou. Agora vamos formar. Então esse processo como de formação é a bênção da concepção. Então nenhum como será saudável
como expressão de uma natureza misericordiosa se ele não estiver concebendo, gerando, inseminando, se não for uma comunicação de virtude, se naquilo que eu estou entregando para o meu irmão, eu não estou entregando a mim mesmo, então se eu estou entregando um bem, mas não estou entregando a relação, isso não é misericórdia. Porque não há comunicação de virtude. Por isso que a promessa de Deus é que o como seja fecundo. Deus nos abençoou para fecundar, e fecundar, conceber, multiplicar, encher. Então, todo como só será o como de um quem bem resolvido a partir de um onde bem definido, se ele estiver formando pessoas de mesma natureza e não resolvendo problemas comuns. Então, eu não posso pensar que eu estou agindo em misericórdia se eu reunir um tanto de gente com o mesmo tipo de problema e numa tacada só estou resolvendo o problema de todo mundo. Isso não é misericórdia. Então, misericórdia não é reunir um tanto de gente com o mesmo problema, criar uma estrutura e padronizar a solução para todo mundo. Isso não é misericórdia, isso tem outro nome, isso se chama coxo, manjedoura. É onde os animais comem. Aí eu sirvo uma ração, todo mundo matou a fome, está resolvido. Aí é uma ração. Galinha come, porco come, vaca come, minhoca come, bicho do pé come, tatu come, e está tudo certo. A misericórdia ela envolve uma personalia. A misericórdia envolve a sensibilidade. De, às vezes, perceber que o alimento que é para um não é para outro. Perceber que o momento de um não é o momento do outro. Então, a misericórdia é o primeiro passo da sensibilidade. Então, a misericórdia é traduzida também pela sensibilidade em perceber o outro na sua necessidade, e não qual é a necessidade do outro, independente da percepção que eu tenho dele. Então, muitas vezes nós estamos nos tornando insensíveis, no jeito que a gente monta uma cesta básica. A gente vai lá e monta uma cesta básica que é igual para todo mundo, como se todo mundo tivesse a mesma necessidade das mesmas coisas. É um rancho. Vai lá e come, seu problema está resolvido e seja agradecido. Não é assim. É cada um na sua espécie. Então a misericórdia vai exigir mais dos nossos processos. Por isso que nós estamos, o módulo 3 vai falar de sensibilidade. Porque sem a misericórdia, eu perdi a sensibilidade. Eu estou sendo totalmente responsivo e não responsável. Porque eu estou reagindo à necessidade que me apresentou, eu vou lá, pego um recurso, monto um pacote e jogo em cima de todo mundo. E faço essa distribuição por atacado. Sem a percepção, sem a peculiaridade, sem o momento, sem a temperatura, sem a graça. Então, aí eu não formei a cultura. A misericórdia é para formar uma descendência. Por isso que o como só será efetivamente, o como só é uma expressão visível do invisível se ele gera um próximo. E o próximo não é o problema mais perto de mim. O próximo é o seguinte humano gerado a partir da relação. Vou repetir. Amar o próximo não é resolver o problema mais perto de mim. Amar o próximo é, no enfrentamento do problema, gerar alguém seguinte a mim que comunga a mesma natureza, que partilha a mesma essência. Se o meu como não está formando um quem, ele não é como. Então, a bênção de Deus para o nosso como é fecundidade, sejam fecundos. Então, Deus abençoou o como do homem
na geração de uma descendência. Então Deus prometeu para Abraão: sai, vai, eu te farei e te darei um descendente. Tanto, vamos deixar o Filho de Deus ministrar no nosso coração. O que a Sara propôs? Ela entendeu que o descendente era um problema resolvido. Então ela pegou uma pessoa que não tinha a mesma dificuldade dela e colocou no lugar dela para parir um filho para Abraão. O que ela fez? Ela colocou a escrava no lugar da esposa, ela gerou um filho escravo que passou a ser o perseguidor de Isaac. Ela gerou um conflito, em vez de gerar uma relação. Porque o como dela foi resolutivo. Porque resolveu o que de Abraão, mas não foi redentivo, porque não gerou um quem a partir de Abraão. Então, o como, se não for fruto de uma revelação, ele não é o como de Deus, ele é o como do diabo. Então, se tem uma coisa onde nós vamos ser tentados, é no como. E como é que nós vamos ser tentados? Porque o diabo vai apresentar o visível do visível. E não apresentar o visível do invisível. É fome? Come. Pronto. Quando o meu como é matar a fome oferecendo comida, é um abismo chamando outro abismo. Eu estou indo do visível para o visível. Eu não estou vindo do invisível para o visível. Então, o meu como, ele tem que ser a tradução mais próxima possível da minha natureza invisível. O meu como não pode ser o ímpeto com que eu quero o problema resolvido na velocidade do que o problema me incomoda. Não, é eu viver o processo para transmitir a essência, não importa quanto tempo isso leve. 7 dias para alface, 7 anos para coco. Então pode ser que a misericórdia vai se resolver em 7 dias, pode ser que ela vai resolver em 7 anos. Eu tenho que aprender que para exercer a minha misericórdia eu tenho que ter a sensibilidade do quem está sendo gerado a partir da entrega que eu faço, para eu ter a sensibilidade de exercer. Mas com certeza eu vou alcançar a misericórdia. Eu vou viver um ambiente misericordioso, onde há uma cultura de misericórdia. O que é uma cultura de misericórdia? É uma cultura onde há um ímpeto coletivo, comunitário, de um colocar a sua virtude em favor do outro. Então, o como não é a forma como eu entrego uma parte da minha riqueza. O como é a forma como eu traduzo o compromisso integral do que eu tenho, que eu sou, na relação com o outro. Então não existe como bem-sucedido a 10%. Só existe um como bem-sucedido se for 100%. Então, você quer responder como? Às vezes as pessoas perguntam: Paulo Júnior, como? Vou te responder: de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Isso é o como. E às vezes a pessoa está perguntando o como, a forma, e não o como, o ímpeto, o ânimo, o empenho, o compromisso, a disposição. Então, qual é a minha sensibilidade? É de todo o coração? É de toda a alma? É com todas as minhas forças? E é de todo entendimento? Se isso não é o seu como, então você está equivocado no seu como. E às vezes, deixa o Espírito de Deus ministrar, às vezes você está fazendo um que certo num como errado. E às vezes eu posso fazer um que errado com um como certo. Um que errado com o como correto vai produzir um fruto.
o que certo com o como errado, vai lascar. Porque o como define a sua plenitude. É a sua pureza. Ou seja, você não está nem influenciado pela sua competência e nem influenciado pela carência do outro. Não é a forma como você enaltece a sua competência em cima da carência do outro. O nosso como não é a oportunidade que eu tenho de finalmente prestar um serviço que será reconhecido. Ou que vai ter um resultado a ser celebrado. Eu não vou ganhar uma homenagem. Não, o como pode ser totalmente incógnito. Então, o como não existe tanta elaboração de método ou de forma. O como existe uma reflexão de empenho. Eu estou nisso de todo o coração. Porque se você não definir o como nesse nível, na primeira dificuldade você vai desistir. Então eu tenho mesmo quem. Eu tenho mesmo quem colocado em ondes diferentes e revelando como diferentes. Eu tenho um quem à beira do caminho, eu tenho um quem em cima da pedra, eu tenho um quem num terreno espinhoso e eu tenho um quem no solo fértil. Os comos serão diferentes. O como do beira do caminho foi indiferença. O como na pedra foi entusiasmo. E o como do terreno espinhoso foi hiperatividade. Hiperativo. Tá vendo? Então o como não tem propriamente a ver com a estratégia, com a metodologia. Tem a ver com... Aceito. Tem a ver com o grau de compromisso. Então não confunda o seu como com o seu quê. Às vezes as pessoas estão perguntando como e no fundo elas estão perguntando o quê. No fundo a pessoa queria perguntar o quê. O que eu faço? O que você faz? Só de perguntar, nada. Não faça nada até você ter plena convicção daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida e você esteja como? Empenhado. O que é o como? O como é, portanto, ofereçam vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o como. Para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, a fim de experimentarmos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, às vezes, as pessoas estão perguntando como, mas no fundo elas queriam perguntar o quê. E é o que eu sempre digo para as pessoas, eu falo assim, olha, não existe pergunta mais imprópria colocada em primeiro lugar do que o quê. O quê é sempre a última pergunta que Deus faz. Quando faz? As primeiras perguntas de Deus sempre são onde e quem. Porque esse onde e quem pode definir radicalmente o seu como. Então o como ele é a tradução primária, ele é a primeira expressão visível do ser puro miserável. Ou seja, o ânimo dele. Então, a mulher samaritana perguntou para Jesus um quê? E Jesus respondeu para ela um onde, um quem e um como. Ele diz, o dia que você entender o seu onde, e a partir do seu onde, discernir e tiver convicção do seu quem,
do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o como. Se isso está nascendo da sua interioridade, se você não depende da música que está tocando, da apresentação que está sendo feita, do ambiente, do tamanho do culto, da qualidade do pregador, se tudo isso acrescenta, mas não determina, se a ambiência sonora, se todos os seus visíveis cooperam, mas não determinam, então esse é o como de Deus. Então uma boa música ajuda, mas uma música ruim não atrapalha. Uma reunião animada pode ajudar, como pode atrapalhar, mas não define. Ter dinheiro ou não ter, facilita ou dificulta? O povo está entendendo o que eu estou querendo fazer? Vai durar mais ou vai durar menos? Então, a dificuldade que eu tenho com as pessoas pode tornar o processo mais lento ou mais rápido. Recurso pode tornar o processo mais fácil ou mais difícil. A condição climática pode tornar o negócio mais exaustivo ou mais brando. Mas não define o seu como. O como é uma definição interior. Ele é a sensibilidade que nós temos para conosco mesmos antes da susceptibilidade que nós temos para com as pessoas. O como é uma definição de interioridade. O como quer dizer que não há nenhum espaço vazio na sua mente, no seu coração. Por isso que tudo que é, como Paulo escreve lá aos Colossenses, disse, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a totalidade da sua mente e do seu coração. De todo o coração, com todas as suas forças. Você não está guardando nada para amanhã. Você não está negociando nada para depois. Você não depende da forma como as pessoas estão reagindo para você entregar a próxima parte. A sua entrega está definida antes da forma como as pessoas vão reagir. Então, se o seu padrão de entrega, se o seu padrão de testemunho, de compromisso é regulado pelo ambiente, pelo comportamento, pela forma, você não está vivendo o seu como. Você está embaraçado no seu quê. Você se confundiu. O seu quê virou o seu como. Amém, irmãos? Então, por isso que o como, ele é a linha transitória, o como misericórdia é a linha transitória, porque é na misericórdia, na oferta espontânea e voluntária em favor do meu seguinte, é que me dá a semelhança da paternidade. Então, Deus nunca prometeu poder para fazer o quê? Mas Deus sempre garantiu a bem-aventurança do como. Se o nosso como é íntegro, então, independentemente do que, nós seremos bem-sucedidos. Ainda que seja numa prisão. Ainda que seja sem recurso. Ainda que seja com as mãos pregadas e os pés pregados. Ainda que eu esteja sendo tomado de profunda dor. Então eu posso estar numa condição de absoluta privação, humilhação. Isso não muda, isso não corrompe, isso não compromete o meu como. Então o nosso grande desafio é que muitas pessoas estão confundindo o seu quê. Quem fez essa confusão? O diabo. Porque Deus nos abençoou e garantiu a eficácia do nosso como. E o diabo nos ofereceu a eficiência do nosso quê.
O diabo falou assim: o dia que você for eficiente no seu quê, você será igual ao divino. E Deus falou assim: não, a sua semelhança com o paterno garante a eficácia do seu como. Então não há espaços vazios. Não há lugares a serem ocupados pela rejeição, pelo comentário, pela crítica, pela censura, pela tempestade, pelo abalo sísmico, pela enchente. Haja o que houver, ainda que a terra estremeça, ainda que o mar transborde, ainda que o rio inunde, ainda que o vento sopre, ainda que tudo seja abalado, meu coração estará firme no Senhor, minha casa vai estar firme. Então esse como é firmeza, é constância, é substância, é compromisso, é disposição, é ânimo. Então, bem-aventurados os miseráveis, porque eles serão animados. O que quer dizer animado? A sua motivação é misericórdia. Você não tira férias, porque você encontrou descanso. Não existe férias para o misericordioso. O tempo todo. Uma fonte que jorra não tira férias, um coração que bate não tira férias, um pulmão que respira não tira férias. Amém? É um pulsar. O misericordioso, ele pulsa misericórdia. Ele respira misericórdia. Ele inspira misericórdia, ele expira misericórdia. Esse é o pulso do coração dele. O coração dele pulsa misericordiosamente. Por isso que a misericórdia é córdia. É coração. O miserável, ele agora encontrou do que é feito o seu coração. O coração dele é original. Ele pulsa na originalidade do Pai e não na circunstância do escravo. Ele pode estar debaixo de grilhão, a escravatura pode estar sendo imposta, mas a oferta dele é de um filho. Porque ele é misericordioso. O coração dele é favorável. O impulso dele é graça. Amém? Por isso que essas duas coisas estão colocadas exatamente. Um é a semente, o outro é o pão de transformação. Então, todo como só será como. Nós não podemos seguir no pensamento como se não for a partir do misericordioso. E nós não podemos entrar na bem-aventurança se não for a partir daquele que é original segundo o coração do Pai. Então nós somos segundo o coração do Pai. Por isso que Deus está dizendo para nós: filho, me dá o teu coração. Porque Ele quer que meu coração seja misericordioso. Um coração que pulsa e se movimenta sempre em favor do seu seguinte. Glória a Deus, amado. Benção demais. Aleluia. Né? Então nós somos a encarnação. O processo geracional é o sêmen, é a semente. Bem-aventurados os miseráveis, porque a semente deles é uma semente de misericórdia, de favor. É um processo continuado de transformação. Então, o nosso visível, o nosso substantivo, o nosso objetivo tem que ser a partir de um subjetivo propósito. Então, o como não é uma estratégia. Vou insistir, não confunda o seu como com a sua estratégia, metodologia, estrutura que. O que é totalmente secundário no processo. Quem enfiou na nossa cabeça um que no lugar de um onde, quem, como. Como? Sejam fecundos, multipliquem, encham a terra. Esse é o nosso como. Como é que eu vou fecundar? Como é que eu vou
encher a terra? Semente. Semente não é grão. Grão vale pela metade, semente não vale pela metade. Como se dará isso? De todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todos os seus recursos. Amém, irmãos? 10 minutinhos aí para a gente encerrar com mais 2 ou 3 perguntas aí, agora dentro já desse nova etapa aí, né, do terceiro módulo aí, o como redentivo. 1 ou 2 ou 3 perguntas aí, que alguém queira fazer aí, por favor. Nenhuma pergunta? Rafael Tito levantou a mão. Abre o microfone aí, Rafael. Oi. E aí, Rafael, tá falando da onde mesmo? Cara, tô falando de Pindamonhangaba, São Paulo. Ah, que legal. Maringá? Não, é longe. Umas 12 horas. Ah, tá. Qual cidade você falou? Não entendi. Pindamonhangaba. Ah, Pindamonhangaba, cara. Conheço Pindamonhangaba. Eu conheço Pindamonhangaba quando ela era do tamanho que se você demorasse, a hora que você terminava de falar o nome da cidade, já tinha passado. Entendi. Então, eu preciso pedir um favor para você. Você nem conhece. Eu preciso que você siga a gente lá na Direção Samuel. Curte o nosso comentário. A gente fez o resumo do livro do Culpa e Graça que você pediu para a gente estudar. Olha aí, Rafael. E a gente fez o resumo de cada capítulo, de cada um que achou mais interessante. E a gente está começando a montar os grupos, ficando os livros, para todo mundo ler com o pastor Melquisedeque. Então, a gente fazer a mesma coisa, postar lá no Insta. A nossa opinião, que a gente aprendeu com o livro, sabe? Como se fosse um resumo. Rapaz, não vamos fazer melhor do que isso. Eu vou pedir aqui pro Matheus, pro Daniel, para todo mundo me lembrar aqui. Vou marcar uma live com você, tá bom? Eu e você conversando, você dando esse testemunho e a gente divulgar para todo mundo do seu Raimundo aí, esse empenho de vocês e essa disposição aí em favor dos irmãos, tá ok? Tá ótimo. Tá combinado, então. Vamos fazer o seguinte, você vai pegar mais 1 ou 2 que trabalharam junto com você aí nessa produção aí, a gente marca uma live aí, falando disso online, ao vivo, tá bom? Vamos bater um papo sobre esse assunto aí, porque interessa bastante. Tá bom, Rafael? Tá bom. Tá bom? Então você marca aí, viu, Dani? Tá? O Dani vai registrar aqui e a gente vai falar. Beleza? Belu Guevara aí, ó, levantou a mão também. Tudo bem, Paulo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito aqui, graças a Deus. Então, enquanto você falava, as 2 coisas eu queria compartilhar com vocês. Quando você começou a falar sobre a gente, quando tem um problema, né, a gente quer resolver logo para sair, né, do meio do problema, sem dar importância à relação. Faz uns 6 anos atrás, a minha avó estava com Alzheimer e ela estava lá no Peru e minha família, ninguém dizia, quem vai cuidar, ninguém tem tempo, então eu falei assim, não, então eu falei com meu esposo, falei assim, vamos lá um pouco, vamos ajudar a família, com minha avó, né? E a gente acabou indo para lá. Só que minha avó estava assim, muito mal, ela não lembrava de nada, ela fugia, ela fazia as necessidades na roupa dela, onde queira que ela estava sentada, e eu percebi que eu entendi muito sobre a atitude da família, porque realmente uma pessoa com Alzheimer, ela dá muito trabalho mesmo. A gente dava banho nela, ela batia na gente, falava, nossa, como que isso aqui é difícil. E nós orávamos por ela, e uma vez eu orando, eu falei assim, por que eu oro para que ela seja curada? Porque parecia que o problema era muito grande para todos nós. Aí eu falei assim para Deus, será? Porque ela era como um ser que estava existindo, mas ela já estava morta.
pela condição do cérebro dela, né? Que ela estava muito mal mesmo, ela caminhava, ela caía de vez em quando, tudo isso, mas chegou uma hora que eu entendi que eu não precisava orar para ela ser curada, né? Que esse não era o propósito, né? Mas que isso estava gerando algo dentro da família, né? Porque havia muita divisão entre irmãos, entre tias e tudo isso, então isso acabou. Eu comecei a falar para eles, você acha que eu falar para eles, né, que é necessário orar para ela ser curada? Para que a gente quer que ela seja curada, né? Mas a gente sabia que isso ia levar, cada vez estava ficando pior, e teve esse entendimento de aproveitar essa situação para poder nos relacionarmos melhor. Não foi fácil, foi bem difícil, uma luta constante na nossa mente, sobretudo quando ela fazia as necessidades dela, e, sabe, ela se sujava toda, era muito. É mais ou menos igual a gente faz com Deus o tempo todo, né, Belu? Não. É, Belu? É mais ou menos do jeito que a gente faz com Deus o tempo todo, né? Ele querendo lavar nós e nós batendo, ele acaba de trocar a fralda, a gente faz cocô de novo, faz aquela lambança, né? Mais ou menos igual a gente, né? Então. Você falando disso, sabe, eu fico pensando assim, meu Deus. Naquela época eu tive um entendimento, mas hoje assim, como que o negócio foi bem mais profundo, né? Falando disso, Deus, como que a gente realmente, na nossa humanidade, a gente foge dos problemas. O Luiz Mar falava assim, para nos safar, nós somos uns safados. Por isso que, Belu, sem a misericórdia não é como, é que. E o que vai nos afastar do nosso propósito eterno. Deus Pode falar. Deus quer resolver conosco é o nosso como. E o diabo quer impor a nós o seu quê. Aí a gente quer o que resolvido e não o como revelado. O como é o processo pelo qual o quem se revela. Então, o como implica um processo e não uma atividade. Às vezes eu estou exercendo uma atividade sem viver o processo. O como é o quê? Uma semente caindo na terra, não morrer, ela fica só. Esse é o como. Então, o como não é a definição de uma atividade. O como é o discernimento de um processo. Escreve isso aí, gente. O como não é a definição de uma atividade. Isso é que. O como é o discernimento de um processo. É você ter segurança de que você vai viver um processo compatível de um quem bem formado que vai encontrar uma forma de revelar todas as virtudes desse quem. Primeira semente, lembra lá? Primeira semente, depois o broto, depois o ramo e por fim o fruto. Esse é o como. Então, o como é o processo pelo qual eu vou passar para que o quem bem formado possa chegar à estatura perfeita. Isso é como. Então, o como me relaciona com a paternidade de Deus. O que me relaciona com a divindade do Pai. Vou repetir. O como me relaciona com a paternidade de Deus. O que é a minha ansiedade da divindade do Pai. Então, muitas vezes eu estou querendo um que do meu Pai que é divino. Então, eu estou querendo que meu Pai use os seus poderes divinos para resolver o meu quê. Em vez dele usar a sua fidelidade paterna para garantir o meu como. Amém? Amém. Então, aí depois no final, você falando das coisas, como eu não sei se você lembra que eu compartilhei com você sobre o nosso trabalho lá em Porto Velho, né? Exato. As crianças, quando o nosso filho mais velho faleceu, que está na Marinha, eles deram um dinheiro para nós. E nós éramos missionários já há 25 anos, né? Então, quando nós tivemos esse dinheiro na nossa mão, a gente fala assim, o que nós vamos fazer com isso agora? A gente nunca tinha tido esse dinheiro na mão, né? Aí nós pedimos orientação até do Luiz Maia, o que nós fazemos agora com isso aqui? Nós nunca tínhamos tido assim.
Mas uma coisa que Deus colocou no nosso coração é poder nós construir um lugar lá na Vila Princesa para as crianças. Uhum. Então, a gente está nesse processo de construção, porque antes, quando a gente dava as aulas para eles, era um galpão, com muito calor, com muito barulho, enfim. E a gente não conseguia dar aulas com qualidade para elas. Hoje, nós estamos fazendo uma construção. Ontem à noite, nós tivemos uma reunião com os voluntários disso aqui, e aí todo mundo começou a falar, vamos chamar o jornalismo, vamos chamar a rádio, porque é necessário. Aí parece que vai chamar outra pessoa aqui, importante, e tudo isso. Aí eles perguntaram, e aí, vamos chamar? E eu falei, isso aqui é para abrir meu coração para vocês, então me responda também, né? Porque eu falei assim, sim, vamos glorificar a Deus através disso que todo mundo vê. Mas hoje ouvindo você, sabe, falou, Juliana, como, né? E veio muito claro no meu coração, assim, como sou enganada por mim mesma. Porque no fundo, assim, eu falei assim, todo mundo tem que conhecer o que está sendo feito. Você tem essa consciência agora? Deus está trabalhando essa consciência? Então agora pode chamar. Amém? Tendo essa consciência, a gente pode chamar. A gente não pode chamar antes, não tendo a consciência. Agora que tem a consciência, até dá para chamar, porque a primeira coisa que a gente não pode ficar se sentindo culpado dos pensamentos que teve, né? Então, foi difícil para Paulo, ele pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho, Deus não tirou. Tratar dessa consciência, então beleza, então agora nós podemos conversar de novo sobre o quê? Amém? Não tinha nenhum quê errado na conversa de ontem. Mas tratar da nossa motivação como? Então agora voltemos a falar sobre o quê? Tá bom, Belu? Não se sinta culpada de todo o que conversado ontem. Ele está lá, ele continua sendo um quê? Não tem problema. Não teria problema ter comido o fruto. O problema é ter comido ele antes da consciência. O fruto estava lá para ser, não aquele. Se a gente tivesse comido os outros frutos, não teria fome daquele. Então, muitas vezes, nós estamos querendo. Nós estamos com essa fome de definir o quê? Porque nós não comemos os outros frutos da consciência como. Uma vez definido, você vai perceber que esse recurso, essa divulgação, tudo aquilo que vocês estavam discutindo ontem, vai acontecer de maneira legítima apenas porque agora a motivação é outra. Tá bom? Resolvida a motivação, os anjos vieram e o serviram. Glória a Deus. Então está tudo aí esperando por vocês. A imprensa está esperando por vocês, as pessoas importantes, porque elas também precisam receber esse testemunho. Elas só não precisavam receber isso envenenado por uma motivação, entendeu, equivocada. Mas uma vez tratado isso, beleza, agora avaliem dentro do processo o momento oportuno e a forma apropriada de fazer o que foi conversado ontem. É só uma questão de colocar as coisas na ordem. Definida a natureza, agora a gente coloca em ordem. O nosso problema é que a gente está querendo colocar em ordem sem definir a natureza. O como é uma definição de natureza, agora beleza. Faz a reunião de novo, fala sobre os mesmos assuntos e coloque isso em ordem, tá bom? Em paz, em nome de Jesus. Amém. Carlos Cavaleiro, levantou a mão aí também. Boa noite, Paulo Borges, tudo certo? E aí, meu irmão, na rocha, paz e graça. Assim, nós trabalhamos aqui na igreja com crianças e adolescentes. A gente tem um grupo aqui de alguns voluntários, né, que todo sábado dedicam um tempo aqui com a galera, as crianças, adolescentes, enfim. E nós já chegamos a ter aqui um número assim, expressivo de crianças, quase 100 crianças rodando no sábado. E isso causou no tempo, assim, digamos que umas expectativas interessantes assim, de crescimento e tudo mais. E agora, com o tempo a gente estudando desde o início do ano, toda a questão da redenção, eu tenho percebido que a nossa motivação era por expressão de números, era por coisas que falavam muito mais de nós
do que aquilo que nós realmente estávamos transmitindo a eles. O que aconteceu? A gente percebe daí o agir de Deus, né, nos detalhes. Acontece que algumas crianças, adolescentes acabaram saindo, então reduziu o número. Logo, alguns voluntários acabaram se frustrando, digamos assim, né, desanimando um pouco. E a minha pergunta é, né, como de uma forma prática, hoje eu sou líder dessa equipe, então eu queria entender se de uma forma um pouco mais prática de como comunicar isso para eles, de que eles não venham ficar refém dessa metodologia ou da estrutura ou da quantidade, e sim que eles possam ter uma consciência maior do onde, do quem, do como, né, para que a gente possa não mais viver e fazer o que a gente faz por um resultado, mas sim para comunicar e comungar a natureza real de Cristo. Então, essa é a minha pergunta, de uma forma... Geralmente existe uma questão assim, bem básica nesse aspecto aí. Eu não conheço totalmente a sua realidade, mas é um testemunho que eu posso te dar. Geralmente, a primeira coisa onde a gente se confunde é porque a gente passa a ter encontros onde a gente discute o tempo todo a atividade. Entendeu? Então, o tempo todo você está fazendo uma reunião de equipe, discutindo a atividade. O que vai fazer, o próximo evento, o que precisa estar. Então, você está sempre discutindo a estratégia. Pergunte-se se havia dentro da sua agenda uma definição clara, intencional e regular de encontros relacionais de quem estava trabalhando no processo. Quanto tempo você gastou na relação com esses voluntários que estavam cooperando com o processo? A ponto deles entenderem que a relação importava mais do que o próprio serviço prestado. Porque vai havendo uma certa exaustão, um esvaziamento, até porque as crianças não vão continuar crianças para sempre. Então você vai montar um trabalho aí, você vai juntar 100 crianças. Não é que o grupo diminuiu, é porque elas deixaram de ser criança. Então é natural que diminuísse mesmo, graças a Deus. Entendeu? Então tem que ser produzida outras crianças. Então, mas para produzir outras crianças tem que ter relacionamento. Não tem jeito de produzir gente sem relação. Tem jeito de você produzir reunião sem relação. Então, quando você senta, você estava discutindo a reunião ou usando a reunião para promover a relação? Então, quanto do seu tempo era gasto em partir o pão com o outro, conhecer um ao outro, participar da vida um do outro? Em que momento essa equipe, esse grupo de trabalho se sentia família? Ou eles estavam sempre sendo convocados para reunir, avaliando desempenho, papapá, e tudo bem, deu certo, não deu, precisa fazer isso ou aquilo. Essa pessoa, ela se percebia alguém relevante na relação ou necessária para a atividade? Então, para mim, geralmente é aí que a coisa pega. Porque dentro da nossa agenda, geralmente essa pauta relacional, ela fica ocasional. E a outra pauta da atividade, ela fica quase que obrigatória. Então, de vez em quando, a gente marca um almoço para encontrar. Quase como que aquilo fosse uma celebração, um intervalo. Não. A pauta relacional não é um intervalo. A pauta relacional é onde tudo se define. Então eu posso não ter a reunião de planejamento, mas eu não posso abrir mão do encontro da relação. Então ela tem que ser minha agenda primeira. Então meu compromisso primeiro, então tá bom, dia tal, da semana. Geralmente o que eu digo é o seguinte, uma pauta relacional ela só vai ser eficaz se ela for regular e curta. Ela tem que ser semanal. E às vezes o pessoal diz, não, vamos ter um almoço uma vez por mês. Lascou. Por quê? Porque a pauta relacional ela tem que ser uma rotina cultural que ela não depende de ser lembrada, ela não depende de uma agenda. Não, ela faz parte da vida. Entendeu?
Não tem que ficar ligando para dizer, tal dia. Não, aquilo faz parte da... É a nossa rotina mais essencial, para as pessoas entenderem que sem aquilo a gente não funciona. Tá bom? Certo. Então, pega esse grupo aí e faz esse grupo virar família. Pauta de família. Entendeu? Digamos que esse ano, então, a gente já está indo pelo esse caminho certo. Desde o início do ano, quando eu comecei a acompanhar, né, a escola de redenção, a gente já começou a trazer esse formato de família. Claro, o que eu estou pecando ainda, essa questão de ser semanal. Eu ainda estou fazendo pouco, né, no mês, digamos assim. Eu teria que ser mais intencional e fazer mais. É só o seguinte, faz ela mais curta, com horário para começar, para terminar. Quem puder ficar mais tempo, fica. Mas por quê? Porque essa coisa você tem que ficar lembrando, complica demais o negócio. Se você faz ela mensal, se o cara faltar uma, só daqui 2 meses. Sendo semanal, ele pode faltar. Então o povo acha que fazer um encontro semanal é pesado. Não, mensal é que é pesado. Porque ele não pode faltar. Sendo semanal, ele vai em uma. Amém? Sim. Pelo menos uma ele acerta. Beleza, então fica mais leve, fica mais afetivo e a pessoa entende que aquilo agora faz parte da essência dele. Ele não tem que ficar lembrando. Ele tem aquilo. É assim que a família funciona. Lembra quando a família tinha aqueles almoços de domingo? É isso. Beleza? Não deu para ir. Não, passa lá 10 minutos. Manda uma mensagem, nós vamos estar lá. Entendeu? Isso vai gerando uma consciência de pertencimento e não de obrigação. Certo. Ele não está culpado, porque senão a gente criou 2 culpas. Ele já tinha a culpa da atividade, agora ele tem a culpa do encontro relacional que não pode faltar. Pronto, lascou. Agora ele... Entendeu, né? Eu tive lá na Escócia agora, eu tinha uma curiosidade lá. Porque alguém tinha me contado isso, mas eu nunca tinha pego isso assim, na mão. Eu acho que até aqui na minha bolsa, que eu vou pegar para mostrar para vocês. O que a igreja escocesa fez para manter a membresia? Rapaz, está aqui? Será que não está? Está aqui, ó. O que eles fizeram? Os presbíteros visitavam os membros da igreja e davam uma moeda para eles. Opa, essa é a moeda. Uma moeda cunhada em metal. Desculpa, estou mostrando aqui. Essa é a moeda. Certo? Vocês estão vendo aí? Está dando para ver? Isso aqui é o seguinte, os presbíteros passavam na casa de todos os membros e davam essa moeda. O cara tinha a obrigação de levar essa moeda de volta para ter direito a tomar a ceia. Se ele não levasse a moeda de volta, ele não era considerado membro. Então a ceia era o pretexto para ele levar a moeda de volta. Entendeu ou não? E às vezes nós estamos marcando a ceia como pretexto do empregado levar a moeda de volta. Aí ele já percebeu que também não é relacional. É só o jeito da gente garantir que ele continua fazendo parte. Amém? Amém. Então, sem moeda, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Gente, um abração para todo mundo. Bom demais a gente conversar, graças a Deus. Um forte abraço. Fica na paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre. Amém? Amém, Paulo Júnior. Deus abençoe, meu amigo. Valeu. Forte abraço.